Opa, tudo bem? Eu sou o Thiago Fonseca e nessa aula eu vou te ensinar o que eu chamo de roteiro magnético. Roteiro magnético é a maneira mais eficiente de você prender a atenção de qualquer pessoa do início até o fim do seu conteúdo. Então, quando você gravar um vídeo, você já aprendeu como criar um viral, tudo isso, e quando você gravar um vídeo, você vai saber exatamente o que fazer para que essa pessoa não saia do seu vídeo. Um grande desafio é a gente prender a atenção das pessoas, ainda mais nessa era onde a gente tem celular, a gente tem televisão, a gente tem Netflix e tantas coisas chamando a nossa atenção. Como fazer para prender a atenção do público do início até o fim e como fazer então o que eu chamo de venda invisível. Essa técnica ela é muito poderosa. Por quê? Porque se as pessoas percebem que você quer vender alguma coisa para elas, aí você se torna um vendedor chato. E todo mundo odeia o vendedor. Ninguém gosta do vendedor, o cara que fica querendo vender coisa o tempo inteiro. A gente não gosta desse cara. Então, como que a gente faz para poder vender para as pessoas sem acionar esse radar, ligar esse botãozinho na cabeça das pessoas que falam: opa, tem gente querendo me vender aí. Como que a gente faz então para poder vender sem as pessoas perceberem que a gente está vendendo para elas? É exatamente isso que você vai aprender também agora, beleza? Então vamos lá, ó. O roteiro magnético ele foi extraído desse livro aqui, ó. É o livro Story. Quem escreveu esse livro foi o Robert McKee. Esse cara, ele é um mago dos roteiros de Hollywood, sério. Ele é um dos caras mais respeitados no mundo quando o assunto é roteiro para cinema, para série, um roteiro para um curto ou um longa-metragem. Esse cara é um gênio. Ele fala exatamente o que você precisa fazer para prender a atenção do telespectador do início até o fim de um filme. Olha que um filme tem 1 hora e pouco, às vezes 2 horas. Eu fui assistir o Vingadores esses tempos atrás, o filme tinha 3 horas. E como que a gente faz para prender a atenção das pessoas durante 3 horas seguidas? Usando as técnicas que esse cara ensina. E o que eu fiz? Para poder facilitar, a gente não vai falar desse livro todo, porque como você pode ver, isso aqui os caras chamam de a Bíblia dos roteiros, de tanta coisa que tem aqui. Eu li esse livro, eu extraí o que tem nesse livro e eu compactei tudo isso e vou te ensinar exatamente agora nesse vídeo para você conseguir fazer vídeos de até 3, 5 minutos prendendo a atenção das pessoas do início até o fim. Tudo isso que eu vou te ensinar, eu extraí desse livro, mas eu adaptei tudo isso para conteúdos de internet. É claro que tem várias pitadas de coisas que eu aprendi ao longo desses anos na internet, produzindo vídeos virais, produzindo conteúdos para o YouTube, para o Facebook e para o Instagram. Então eu vou usar todas essas técnicas junto com o que esse gênio chamado Robert McKee escreveu nesse livro, beleza? Então bora pro roteiro magnético, porque essa aula vai ser muito top. Então vamos lá, agora eu vou escrever aqui no quadro os 8 passos que a gente vai seguir para a gente poder criar então o nosso roteiro magnético, beleza? Então, bora lá! Então vamos lá, para você poder aprender certinho, a gente vai passar o quê? A gente vai passar por cada um desses tópicos aqui e eu vou te explicar exatamente o que você precisa fazer. Eu já vou avisando. Talvez essa aula fique um pouquinho longa, mas assista a aula até o final, porque essa aula é uma das aulas mais importantes, hein? Então a primeira coisa, o número 1 é o que? A nossa apresentação. Você precisa se apresentar. Um grande erro de quem começa a produzir vídeos para a internet é fazer uma apresentação que mais parece um currículo, certo? Então foge disso. O que seria essa apresentação currículo? É aquela apresentação que você chega e fala: olá, tudo bem? Meu nome é Thiago, eu sou formado em administração pela Faculdade Internacional de São Paulo. Há muito tempo eu trabalhei durante 5 anos no Hospital das Clínicas em São Paulo, dois meses no Albert Einstein. As pessoas odeiam isso.
Esse negócio de você querer falar o seu currículo todo para mostrar que você é bom, não convence ninguém. As pessoas não querem que você fale que você é foda. As pessoas querem que você mostre que você é um cara foda, que você é uma menina foda, que você é uma mulher foda. Então, ou seja, mostre para as pessoas que você é bom ao invés de falar. Isso é o que eu chamo de autoridade imposta e autoridade percebida. Ao invés de você tentar impor que você é bom na sua apresentação, falando o seu currículo extenso, faça as pessoas perceberem que você é bom. Como? Passando conteúdo e informação de valor. Então vamos lá. Então a apresentação ela tem que ser simples e objetiva. Opa, tudo bem? Meu nome é Thiago Fonseca. Acabou. Fim. Simples assim. E aí, na apresentação você tem que falar para o que você veio. Ou seja, não tem que ficar enrolando. Opa, tudo bem? Meu nome é Thiago Fonseca e agora eu vou te falar 3 dicas infalíveis para você poder fazer o quê? Emagrecer. Fim. Entendeu? Você vai, chega, fala o seu nome e fala aquela frase principal, que é a super frase que faz com que chame muito a atenção das pessoas e faça com que elas fiquem no seu vídeo até o final. Certo? Então, olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Fonseca e nesse vídeo eu vou te mostrar 3 dicas para você sair da depressão. Meu nome é Thiago Fonseca e nessa aula eu vou te mostrar como plantar um pé de alface. Chega e fala o que você vai ensinar. Certo? Por quê? Porque dessa maneira a pessoa vai ficar muito atraída para poder assistir. Isso é o que eu chamo também de técnica da lasanha. Por quê? Porque a lasanha ela é dividida em partes, certo? Então a primeira parte da lasanha é o quê? É o queijo. Depois do queijo vem molho e depois vem massa. Por quê? O queijo é a coisa mais gostosa da lasanha. Logo em seguida vem o molho com a carne e tudo mais. E a coisa mais sem sal e mais sem graça da nossa lasanha é a massa, certo? Então, primeiro a gente mostra uma coisa muito boa, depois uma coisa boa e depois uma coisa meia boca, certo? Se for nessa sequência, as pessoas vão ficando no vídeo até o final. Por quê? Porque depois que a gente veio pra massa, é uma coisa legal, a gente volta e oferece algo muito bom. E é exatamente dessa maneira que o nosso roteiro está distribuído em coisas muito boas, em coisas mais ou menos. A gente mistura tudo isso, organiza da maneira correta e a pessoa fica no nosso vídeo até o final, beleza? Então vamos lá. A segunda coisa é o conteúdo. Então a primeira coisa, a coisa mais top, a super camada de queijo é a apresentação, que é onde você fala o que você veio fazer. Quando você falar, a pessoa fala, caraca, essa pessoa vai ensinar isso? Putz, eu quero ficar para poder assistir esse vídeo. Agora, o conteúdo é uma coisa boa, talvez tanto quanto a tua apresentação, aquela frase magnífica que chama atenção, mas talvez ele é um pouco menos legal, certo? Então é por isso que ele vem em segundo lugar. Então, você vai tentar sempre dividir o seu conteúdo em 3 partes, certo? Então, a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte, é sempre assim. Então você pode falar partes, primeira, segunda e terceira dica, ou você pode falar primeira, segunda e terceira coisa, certo? Então sempre divida o seu conteúdo em 3 partes. Por quê? Para poder caber bonitinho dentro do nosso roteiro magnético, beleza? Então você vai para a primeira parte do conteúdo. Fez a apresentação? Você vem para o conteúdo. Então, ou seja, vamos lá. Opa, meu nome é Thiago Fonseca e nesse vídeo eu quero te mostrar como plantar um pé de alface. Então, a primeira parte para você poder plantar um pé de alface é você escolher bem a sua semente. Então, é a primeira parte do conteúdo. E as pessoas vão conseguir ouvir a sua história se você organizar dessa maneira. Então essa é a hora de você poder falar do seu currículo, não no começo do vídeo, porque as pessoas não querem isso. É muito chato aquele cara que fala no começo do vídeo todo o currículo. Então, como é assim, Thiago? Como que a gente introduz a nossa história? A história sempre tem que ser assim, ó. Vamos lá. Você falou o seu conteúdo e você falou, nesse vídeo eu vou te mostrar como você faz para plantar pé de alface. A primeira coisa é você escolher bem as suas sementes, porque se você escolhe uma semente ruim, você já compromete totalmente o restante do processo que eu vou te ensinar. E como que eu aprendi isso? E aí você entra na história.
Ou seja, a história é simplesmente para mostrar como você teve acesso a essa informação. Para o cara não pensar que você deu um Google naquilo e aprendeu. Você vai falar como você aprendeu isso. Isso vai fazer com que a pessoa se conecte com você. Então, como que eu aprendi isso? Quando eu tinha 5 anos, o meu pai me levava sempre para a roça. E eu sempre ficava olhando ele plantar. E meu pai plantava muito alface. E como eu sempre ia com ele, eu acabei aprendendo a plantar alface e hoje se tornou um negócio da nossa família. E é por isso que eu quero te ensinar isso, porque pode ser uma coisa muito boa para você também. Então, a história é, como que eu aprendi isso? Você sempre pode usar isso. Como que eu aprendi isso? Não precisa usar sempre essa frase, mas sempre mostre como você aprendeu isso. Mas não vai contar uma história parecendo um livro. Resumo, é coisa pequena, igual eu falei agora, beleza? Então, apresentação, conteúdo e história. Qual que é a segunda parte? A segunda parte é você preparar muito bem o solo, a terra, onde você vai plantar o seu alface. Porque se a terra estiver ruim, você vai, mesmo tendo escolhido na primeira parte a boa semente, quando você jogar essa semente na terra, essa semente ela vai morrer, porque você não preparou a terra. Entendeu? Agora vem a segunda parte do nosso conteúdo. Depois disso, depois de você falar a segunda parte do conteúdo, porque tem mais uma, vem o loop. O que é o loop? O loop é a técnica que a gente vai usar para fazer a nossa venda invisível. É aquilo que garante que as pessoas vão ficar até o final do vídeo, mesmo você falando sobre venda. Como assim? Então vamos lá, ó. Tem um conteúdo e o loop vai ser sempre assim, ó. E antes, olha aqui, ó, e antes, quando você fala e antes de eu te falar algo, a pessoa sabe que você vai falar de uma coisa que não é o que ela está esperando. Então, como que é o loop? O loop funciona assim, você vai chegar para a pessoa e vai dizer, e antes de eu te falar a última parte, que é a parte principal de todo esse segredo sobre como plantar alface que eu quero te contar, você vai lá no meu blog e leia um artigo que eu separei para vocês que ensina a técnica infalível para plantar cebola. Então, o loop é sempre isso. E antes de eu te falar a dica mais sensacional de todas, você sempre dá ênfase na última, que é a melhor de todas, para fazer a pessoa ficar. Então, é sempre assim. Antes de eu te falar a dica mais top, a última parte que eu acho que é a melhor e a mais importante de todas, você vai lá no meu blog e vai ver um artigo que eu escrevi que ensina X. Esse artigo, ele sempre precisa ser tão bom e tão interessante quanto o seu vídeo, porque senão as pessoas não vão para lá. Pensa, se a pessoa falasse uma coisa muito besta que ela tivesse escrito lá, você iria para assistir isso? Você iria para, ou melhor, você iria para poder ler esse artigo? Então precisa ser muito interessante também, beleza? Esse é o loop. E o que é chamada para ação? O loop é, antes de eu te falar a dica mais poderosa, esse é o loop, que prende a pessoa até o final. Aí a chamada para ação é o que você vai pedir para ela. Você vai lá no artigo que eu escrevi XYZ. E você nunca pode esquecer, você sempre vai dizer que o link está na descrição do vídeo, certo? Então, vamos reproduzir para ver como fica? Então, antes de eu te falar a dica mais poderosa de todas, você vai lá e corre no meu blog, onde eu escrevi como você faz para poder plantar cebolas gigantes. Tá muito top, eu deixei o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá que eu vou te falar essa dica mais poderosa para plantar alface, beleza? E aí a gente vai para a última parte do conteúdo. Você vai falar a última parte do conteúdo, certo? Então, como se fosse dentro do vídeo, como que eu faria? Então a última parte do conteúdo é cuidar bem da semente, certo? Então, às vezes vai chover, às vezes não vai, você precisa regar, você precisa proteger a sua semente contra o tempo, contra os ventos e tudo mais. Então, escolha muito bem onde você vai plantar e regue com frequência, pelo menos 3 vezes por semana, o seu alface. Essa, para mim, é a melhor dica de todas, certo? Aí a gente finalizou a parte do conteúdo e aí vem a finalização, beleza? Como é a finalização? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande abraço e tchau! Simples assim, beleza? Uma dica que você pode fazer é pedir para as pessoas comentarem, mas não tipo só deixa o seu comentário. Ah, deixa o seu comentário. Não, incentiva de forma inteligente as pessoas a comentarem. Como? Ah, já coloca aqui embaixo quanto tempo demorou para nascer o seu primeiro pé de alface. Ou seja, quando você fala para a pessoa, já coloca aqui embaixo quanto você teve de resultado com essa dica que eu falei.
Você está querendo dizer que essa dica funciona muito, é uma prova de que funciona. Você acredita tanto nisso que já está pedindo para as pessoas colocarem os resultados, entendeu? Então se fosse para perder peso, você vai passar uma dieta, como você colocaria isso nos comentários? Ah, e já deixa aqui embaixo nos comentários quantos quilos você perdeu com essa dica que eu te dei, entendeu? Então, esse é o nosso roteiro magnético. Se você tiver qualquer dúvida, é só voltar à aula. Se você tiver qualquer dúvida também, é só deixar aqui embaixo nos comentários, porque tem esse campo para poder te ajudar. E qualquer dúvida, é só mandar no nosso suporte. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Um grande abraço e o quê? Fui!